Maurício, você percebe, ao longo de uma conversando, você vai soltando algumas pérolas, algumas frases que não são usuais, né? Você já vai colocando alguns detalhes. Então, se você não assistiu no primeiro bloco, você pode acessar nosso site, maisucesso.com.br, e assiste o primeiro bloco, que eu contei aqui 3 frases que ele soltou devagarzinho assim, tá? Que é quebrando conceitos aqui. E hoje nós conversamos sobre essa quebrando paradigma, e você me falou a última frase que você falou, que nós vamos falar um pouquinho do empresário, o empresário que não quebra esse conceito, fica para trás. Como que é isso, mano? Porque para você estar acima da média, você precisa quebrar alguns conceitos, né? Você tem que botar na sua cabeça que regras existem para serem obedecidas ou atualizadas, e conceitos para serem quebrados, né? Por exemplo, o Elvis Presley, ele não quebrou uma regra, ele quebrou um conceito. Antes dele se dizia, o branco tem que cantar como branco e o afrodescendente tem que cantar como negro. E ele, que era branco, começou a cantar como negro. Ele quebrou uma regra? Não, ele quebrou um conceito. E assim por diante. Sempre que você... Por exemplo, o Bill Gates, ele quebrou uma regra, não, ele quebrou um conceito. Qual foi o conceito? Computador tem que ser só para a empresa. Só gente grande. O computador pessoal não existe, é impossível. Só tem lugar para um só, como disse lá um falso profeta da época. Ele quebrou aquele conceito, né? Então você tem que quebrar conceitos. Um dos conceitos que você tem que quebrar é que se fala muito em objetivos. Porque o objetivo é tudo. O homem que não tem um objetivo, ele está perdido. Bom, existe uma verdade e uma mentira nisso. Porque se você fala 99% de verdade, você falou 100% de mentira. Mentira. Uma frase que eu falei que você fala. Então, o que você tem que colocar na sua cabeça? O objetivo só serve para destruir a vida da gente. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele se desanima no objetivo e se anima na meta. Tá. O que você tem que fazer? Você tem que ter sonhos. Por exemplo, o Walt Disney disse uma vez, se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Não é verdade. Está incompleto. Se você é capaz de sonhar, e se você transforma sonhos em objetivos em metas em plano de ação, você realiza o que você quer. O problema é que o empresário, ele sonha com o objetivo, só foca, nós temos que ter objetivos. Eu vou lhe contar uma história. Você ouviu falar em Carlos Lopes? Carlos Lopes foi um maratonista que, em 1980, por aí, ele vencia toda a São Silvestre. Você, como ele era nascido em 1980, você não sabia ainda, não era conhecia. Garotinho, menininho, era garotinho, televisão. Você não sabia ainda sobre o Carlos Lopes, mas ele vencia tudo que era São Silvestre. E ele foi disputar aos 40, ele era um maratonista português, e ele foi disputar a maratona de 1984, que foi em Los Angeles. E aos 40 anos ele correu 42 quilômetros e ganhou. E o repórter, enquanto ele estava lá ofegante, lá descansando, né, no final da corrida, o repórter chega para ele e pergunta assim, senhor Carlos Lopes, como é que o senhor aos 40 anos correu 42 quilômetros e venceu a maratona de Los Angeles? Ele falou assim, não, mas quem disse que eu corri 42 quilômetros? Eu não corri 42 quilômetros. Eu corri de poste em poste. Ah, certo. Tá. Traz um conceito, não fala conceito. O objetivo, então, o que é? Você imagine um maratonista, e vamos... Todo empreendedor é um maratonista. Imagine um maratonista que tem que correr 42 quilômetros. Imagine um empresário que tem que cumprir seus sonhos, seus alvos, suas metas mensuráveis, quantificáveis, com datas fatais limites, etc. Ele tem 42 quilômetros para correr, ele correu 10 até agora, e ele está ofegante. E na hora que ele para ofegante, que ele continua ofegante, puxa, já corri 10 quilômetros, e ele lembra que ele tem que ainda correr 32 quilômetros, o que acontece com a mente? Muito desanima, eu não vou conseguir. Ele desanima. Então o objetivo, ele ferra a vida da gente, sabe por quê? Porque ele serve para desanimar. Agora, significa que você não deve ter objetivos? Claro que não. Você tem que começar pelos objetivos. Agora, com o olho nos objetivos e os pés nas metas, você age. Iniciativa e ação produtiva. É isso que faz o empresário ser vencedor. Exemplo. Vou dar um exemplo. Você quer aprender inglês.
Aí você pensa assim, eu vou comprar um livro aí, um CD, Blu-ray, enfim. 100 lições. 100 lições! Quando o seu cérebro lembra que você tem que 100 lições, você já começa a desanimar. Quer dizer, a visão do objetivo é o princípio da tragédia. Está muito inalcançável. Né? Claro, a visão de um objetivo é o princípio da falência e do desânimo. Você, pô, mas 100 lições? Aí o que você faz? Vamos imaginar que há no seu cérebro, no cérebro de cada empresário, uma tesoura imaginária. Você pega essa tesoura imaginária e vai pegar 100 lições e vai cortar os objetivos em metas. Objetivos existem para serem cortados em metas. E você vai cortar em metas. E aí você pensa assim, olha, 100 lições, dividido por 12 meses, dão 8,3 lições. Dividido por semanas, 4, dá 2 por semana. Dividido por cada dia, dá 0,29. Aí o seu cérebro dá um pulo e fala assim, quer dizer então que se eu estudar menos de meia lição por dia, eu falo inglês em um ano? Você atinge o objetivo. Você atingiu o objetivo. Então, o objetivo está no planejamento e na intenção. A meta está no corpo. Como você vai executar para chegar no objetivo. Então, o que é que faz o empresário ser um vencedor? É com o olho nos objetivos e com os pés nas metas, ele cumpre realiza o seu sonho. Agora, se ele fala assim, nós temos que atingir nossos objetivos. Olha, nosso objetivo, começa a cobrar objetivos. Aquele é o princípio do desastre. A visualização do objetivo é o princípio da morte. Agora, quando você pega a tesoura imaginária e você reticula e transforma em metas, você anima. Aí você pode falar assim, ué, mas 0,29 por dia é o mesmo do que 100 lições por ano. É o mesmo para o cérebro racional, mas não é para o cérebro subjetivo emocional. Certo? Então é o cérebro emocional que faz você, concentrado na meta, realizar o objetivo. Se você tem esse conceito, você realiza o seu sonho empreendedor. Se não, você é apenas um lutador.